Meus irmãos, então a gente vai dar continuidade na doutrina da criação. E agora nós vamos para doutrina da criação na prática, doutrina da criação na vida vivida. O que impacta, o que diferença faz eu saber a doutrina da criação na minha vida vivida, na vida diária, né? E é interessante, no louvor eu estava olhando aqui para o campo, e quando a gente estuda as parábolas, a gente aprende com Jesus a olhar para a vida cotidiana, para as coisas, né, para a agricultura, para a pecuária, para engenharia, né, para todos os lados da sociedade e fazer aplicações espirituais, né? E eu estava observando ali, depois quando acabar o culto, se você tiver essa curiosidade, você observa ali que tem um pedaço muito grande ali da grama que está seca. Mas está no mesmo campo, no mesmo lugar. Mas aqui está bebendo da água, está verde, está forte. E é interessante, eu lembrei, falei, a igreja é desse jeito, né? Tá cheio de gente na igreja. Tem gente forte, verde, mas tem gente seco, porque está longe da água, né? No caso do jardim aqui, é porque o jardineiro colocou água e só cai água ali, né? Mas a gente pode observar na vida diária e trazer algumas aplicações espirituais, né? Se eu e você não bebermos da água da vida, a gente vai ficar seco igual a grama. Porque na verdade, depois eu descobri que o Benedito me contou, né, a grama não está morta, né? Deus é tão perfeito que Ele coloca pequenas gotículas, né, microscópicas de água lá no fundo da raiz para ela se manter viva no período de seca. Mas sem a água da vida você está morto, literalmente morto espiritual, né? E depois morto físico também, morto espiritual. Então, meus irmãos, quando a gente olha para a criação, como a gente viu na primeira parte, a gente lembra que alguém criou, e Deus criou com um propósito. Ai, eu preciso descobrir o propósito da minha vida. Não, olha para o Criador. Ele criou todas as coisas com um propósito claro e definido para mim e para você. Então quando a gente olha para a doutrina da criação, a gente vê o propósito. Ele falou de um perigo grande da familiaridade, né? A familiaridade com a criação, com a beleza, com a complexidade que Deus criou, faz com que eu e você passemos por tudo isso sem prestar atenção. A gente está tão acostumado com levantar, trabalhar, brigar com a mulher, voltar a brigar com o menino, e trabalha, e faz as mesmas coisas na mesma igreja, do mesmo jeito, que a gente vai ficando tão familiar com aquilo, e a gente esquece que os piores acidentes são causados por bons profissionais e de grande experiência, por causa da familiaridade. E a familiaridade com Deus, com a igreja, com a religiosidade faz com que eu e você nos distanciamos de Deus mesmo estando dentro da igreja. Então ele traz esse perigo para nós. Então a doutrina da criação lembra a mim e você de autoridade. Existe alguém que tem toda a autoridade. Foi quem criou. Ele tem propósito. Ele tem autoridade. E essa autoridade é para que eu e você possamos ver isso tudo e ela nos humilha. Quebra o nosso orgulho. A gente estava cantando a música aqui e aí eu estava lembrando, né? O texto está falando de coisas que vão acontecer. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aí eu fiquei lembrando, às vezes, meu coração orgulhoso e duro, né? Eu e Valdeir, a gente estava discutindo não, né? Conversando sobre, você vai votar em quem? Quem quer ser o vereador? E aí ele tentando provar para mim uma coisa, eu tentando provar para ele uma coisa, mas tudo pacificamente, viu? É só porque eu lembrei da aplicação. Aí eu falei, imagina, a gente aqui numa simples conversa de futebol, de qualquer outra coisa, a gente quer provar, e a gente não quer dar o braço a torcer que aquilo é aquilo. E a gente vai até as últimas consequências. Até por causa do nosso coração duro, a gente sabe que a gente está errado, mas tem aquele ditado, você cai atirando, você não dá o braço a torcer. Aí eu fiquei pensando, imagina, quando de fato todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e o problema não vai ser nós. O problema não é, eu é tranquilo, você é tranquilo. Agora o problema é aquele que afirmou a vida inteira que Deus não é Deus,
que isso tudo é uma balela, que religiosidade, que esse Cristo, e isso. Imagina ele tendo que ajoelhar e confessar. Meu irmão, mas vai acontecer. Então, quando a gente olha para a criação, existe um Criador todo-poderoso, e esse Criador, ele está fora do escopo de qualquer comparação. Deus, ele está fora do universo, ele é transcendente. Deus, ele não ocupa esses espaços criados, mas ele também é imanente, porque ele sustenta tudo com a palavra do poder. Deus sustenta, mas Deus não é a criação, Deus não está na criação. Ele sustenta, ele dá sentido à criação, né? Vamos passando para frente aqui para me chegar no slide. Então, propósito, nós falamos, ó, propriedade, isso, ó. Então a doutrina da criação mostra que nós somos propriedade daquele que criou todas as coisas, né? Autoridade, isso tudo nos leva à adoração, nos leva à humildade. Então, meus irmãos, refletir sobre as doutrinas. Eu estava numa reunião de pastores, aí eu falei assim, quando eu tô meio confuso, e quando... Porque tem algumas doutrinas que são difíceis de engolir. Uma dessas doutrinas é soberania de Deus e responsabilidade humana. Não é fácil você engolir. Não é fácil nem você entender. Aí eu estava na reunião, falei, quando eu estou com esses conflitos, eu pego uma teologia sistemática e eu vou ler para ver quem é Deus, quem Deus é, como que ele se revelou. E aí meu coração fica... Aí um pastor virou para mim e falou assim, quando você fala para mim isso, eu fico extremamente preocupado. Lá é o lugar mais seco onde você vai buscar algum conhecimento. Aí eu falei, eu fiquei mais preocupado agora. Não comigo, mas com ele. É lógico que há um perigo de você fazer do estudo da teologia uma sequidão. Claro que há. Porque você pode ser um bom teólogo e não um bom servo. Claro que pode. Você pode saber teologia sem conhecer o Deus que se revela na teologia. Aí depois eu falei para ele, depois eu vou te mostrar o que eu leio, como que eu leio, para acalmar seu coração. Porque às vezes, meus irmãos, olha para você ver a mente de um pastor. Que ele vira e fala assim, olha, uma teologia sistemática. Lá vai mostrar a revelação de Deus de maneira sistemática, organizada. Quem Deus é, como você revelou, tudo certinho. É bom de ler, é gostoso, principalmente para quem é mais lógico. Se você é mais lógico, gosta de coisas mais simétricas, é teologia sistemática. Né? Se você é menos lógico, se você é mais circular, teologia bíblica é bom, porque a teologia bíblica ela vai de Gênesis a Apocalipse, ela está lá em Gênesis, de repente ela dá um salto, vai para Mateus, porque é assim, ela está fazendo uma teologia. Mas o fato é que esse Deus que se revela, ele revela com um propósito único de se revelar para que eu e você possamos conhecê-lo. Né? Então, conhecer as doutrinas são fundamentais para que eu e você possamos viver. Então, qual é o impacto da criação na vida cotidiana? Eu lembrar que Deus criou todas essas coisas com um propósito, Ele é autoridade. Eu me humilho diante disso tudo, eu adoro porque Ele faz todas essas coisas, mas e amanhã que eu vou levantar, tem uma mulher bafenta do meu lado, e tem dia que a gente tem que gritar com os meninos para eles levantar, tem que até levantar para ferroar os meninos que estão arrumando devagar, mas tem dia que acorda de boa, não é todo dia, mas a vida ela é complexa, a vida ela não é simples. E saber dessas coisas vai impactar o quê? Então ele vai dizer assim, como a fé não é apenas algo em que cremos mentalmente, mas também algo que molda nossa maneira de viver. É importante refletirmos sobre o que significa viver à luz da doutrina da criação. Essa verdade não exige apenas que tenhamos uma posição sobre a origem do nosso mundo. Ela também alcança de alguma forma todas as dimensões da nossa vida diária. É aquilo que Tiago nos ensinou. Você tem fé? Então me mostra através das obras.
E eu e você precisamos entender, Jesus se revela corporalmente, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Deus se revela nas Escrituras para que eu e você possamos não só crer mentalmente, intelectualmente, entender, mas viver. Tiago vai dizer para mim e para você que uma fé que não se transforma, ou não se transforma, né? Não é a palavra correta, mas uma fé que não se vive, ou uma fé que não é vista na prática, não é fé. Não é fé. Você dizer coisas bonitas, citar versículos, e daí, como é que você trata a esposa, os filhos, como é que você se relaciona com a igreja, como você se relaciona no trabalho, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com você mesmo na intimidade, só você e Deus. E às vezes, meus irmãos, a gente acha que o exterior resolve muita coisa. E Jesus disse, né? Se a sua justiça não exceder muito a dos fariseus e os escribas, vocês estão na chapa quente, né? Então, a doutrina da criação nos convida a viver como se nada possuíssemos. Isso aqui até combina com o texto que nós vamos pregar hoje à noite. Imagina, viver como se nada possuíssemos. Isso para muitas pessoas são terrível, porque a gente acha que as coisas estão acontecendo na minha casa, na minha vida. A gente acha que as pessoas lá em casa, né, na nossa casa estão se alimentando porque eu levanto todo dia cedo e trabalho. Porque se não sou eu para fazer, se não sou eu para trazer, se não sou eu. Porque se eu não manter essa estrutura toda aqui, vocês tudo morrem. É porque mostra de alguma maneira que o nosso coração está achando que é a gente que sustenta todas as coisas. Então, viver como se nada fosse nosso é antinatural. Lembra, eu e você somos pecadores. Nós somos apegados a qualquer coisa. A qualquer coisa. Tem gente que é apegada a um cônjuge, tem gente que é apegado a um filho, tem gente que é apegada a um carro, tem gente que é apegado ao trabalho, tem gente que é apegado a um hobby, tem gente que é apegada a tanta coisa. Nós precisamos de escorar, a gente precisa de uma bengala. E a gente faz dessa bengala uma perna, a vida. E o Salmo 24, ele vai mostrar para nós de maneira clara assim, ó. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habita, o que nele habita. Ele está fechando de norte a sul, de leste a oeste, do mais alto até o mais profundo. Tudo pertence a Deus. Ele é o Criador, Ele que desenvolveu tudo isso. Ele é o único que pode falar assim, se não sou eu... Ele falou, né, lá em Malaquias, por causa que eu não mudo, é porque eu não mato vocês. Vocês estão vivos por causa das minhas misericórdias, que se renovam todos os dias. Senão, eu consumiria vocês. Ele é o Criador. Ele pode falar essas coisas. Eu e você, não. Então a doutrina da criação não trata apenas das origens, mas também de como pensamos e abordamos tudo em nossa vida. Vivemos no mundo de Deus como propriedade de Deus, manejando as coisas de Deus. Pensa nisso. Eu, de algum tempo para cá, eu tenho pensado nessas coisas, eu tenho aprendido. A minha esposa, foi Deus quem me deu, ela é filha de Deus. Como que eu tenho tratado ela? De vez em quando eu trato mal. Aí eu lembro, a coisa é de Deus. Eu olho para os meus filhos, são herança de quem? Como que eu tenho tratado? Aí eu olho para a igreja, olho para a minha vida, para as minhas responsabilidades, olho para o dinheiro, eu olho para tudo e falo, meu Deus, será que eu tenho vivido como se tudo isso fosse de Deus e Deus me dá a graça de poder administrar tudo que é dele? E a gente fala, né? A minha mulher, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu carro, a minha casa. E não está errado você falar a minha. O problema não é como você verbaliza, o problema é como você entende no coração. Então esse é o modo de viver radicalmente diferente do modo como a maioria das pessoas vive. Até mesmo dentro da igreja. Meu irmão, pensa bem. A doutrina da criação nos faz refletir e lembrar que nós não possuímos nada.
E às vezes a gente, dentro da igreja, acha que é dono de alguma coisa. Isso é extremamente perigoso. Instintivamente as pessoas pensam que a vida que tem para viver lhes pertence e que as coisas em sua vida não têm propósito maior do que o de lhes trazer felicidade. Mas Deus diz: não é só o mundo inteiro que me pertence, mas você também. Acreditar na doutrina da criação é muito mais do que ter a visão correta da origem do universo. Essa verdade nos chama a entregar tudo que somos e tudo que temos ao senhorio de Deus, ao senhorio de Cristo. É natural para mim e para você, meus irmãos, achar que nós estamos aqui no mundo para ser felizes. Existem memes e frases, e vida só tem uma. Aproveita a vida. Faça tudo que te der na teia. Mas quando a gente olha para a criação, para o Deus da criação, e a gente percebe que tudo é dele, até nós mesmos. E como a gente tem vivido? Será que a gente tem vivido diariamente levantando e falando: nossa, hoje é o dia que Deus me deu? Na família que Ele me colocou, com os vizinhos que Ele me colocou, no trabalho que Ele me colocou, no dia que Ele me colocou. Como que eu tenho que fazer esse negócio? Porque é dele, é para Ele. Não é assim que a gente canta? Tudo é dele, para Ele. E quando a gente olha para a praticidade da vida, para a vida vivida, a gente vai olhar, por exemplo, para uma realidade que todos nós aqui vivemos. Que é o quê? Casamento. Considere a maneira que o casamento muda quando a pessoa acredita que não é dona de si mesma, nem de seu cônjuge, nem de seu casamento. Nós temos aquele senso de propriedade. A vida é minha. Esses conflitos de interesse. Aí você projeta no outro a responsabilidade de me fazer feliz. E aí, porque eu tenho que esperar e projetar no outro a minha alegria, a minha felicidade, eu arrumo uma confusão dentro de casa. E aí nem eu sou feliz e nem o outro é feliz. Por quê? Porque eu estou aqui para ser feliz. Porque a minha vida e tudo que eu faço é meu. E por causa dessa individualidade, por causa dessa dinâmica de que eu não penso na mulher que Deus me deu, nos filhos que Deus me deu, no lugar que Deus me colocou, nessa propriedade, e eu como mordomo, administrador de tudo que Deus deu, eu arrumo problema demais. E aí você vive assim, o marido vive assim, os filhos vivem assim, e aí vem os problemas. É problema com dinheiro, é problema com tomada de decisão, é problema com sexo, as agendas, a igreja e tudo. Por quê? Para mim ser feliz, você tem que fazer isso. Para mim ser feliz, eu não faço isso. Olha a desgraça que é dentro de uma casa que... E vamos só pensar em casa de crente, né? Porque eu conheço muita gente que não é crente e tem um casamento que é modelo. Mas isso tudo, meus irmãos, é porque nós não entendemos quem Deus é. Por isso que você tem que tomar muito cuidado de dizer: eu conheço a Jesus, eu conheço o Deus da Bíblia. Pensa bem quando você for dizer isso. Porque você tem que automaticamente viver essas coisas. Então o problema é que, independente do que eles acreditam sobre a origem do mundo, independente se você acha que o mundo veio de uma explosão, ou da criação, de uma evolução, quando nós nos casamos, nós tínhamos uma visão de que a minha vida me pertence. E aí a gente dedica pouca ou nenhuma consideração a um propósito maior daquele que é o Deus criador, que tanto me criou, criou o universo que eu estou e criou o casamento. Então observa que a doutrina da criação ela é extremamente fundamental para a minha vida e ela muda toda a perspectiva, porque eu estou dentro de um relacionamento que Deus criou. Quem inventou o casamento foi Deus. Quem legisla no casamento não é o Estado, é Deus. O Estado ele só une, ele só documenta. Mas Deus
Deus é quem faz. Deus que inventou. Se você pega lá o casamento desde os tempos bíblicos para hoje, não mudou nada. Precisava de um homem, precisava de uma mulher, precisava de duas famílias. Dois pais concordavam, chamavam testemunhas, abençoavam e selava no sexo. Hoje é a mesma coisa. Você vai no cartório, chama testemunha, o Estado sela e você vai para a lua de mel. Mudou o quê? Porque o padrão é de Deus. Deus é quem fez o negócio. É lógico que as coisas estão mudando um pouco hoje. Mas é porque estão fora do projeto original do Criador. Então, a Bíblia deixa claro que o casamento instituído na criação pertence ao Senhor. Pertence a Ele para seu propósito e para o nosso bem. No plano de Deus, o casamento é a célula fundamental que forma o tecido da cultura humana. É onde as pessoas expressam de forma plena a natureza comunal de sua personalidade. Depois do relacionamento entre Deus e os homens, o casamento é o único que usa a linguagem de aliança. É no casamento que Deus retrata o relacionamento entre Cristo e a igreja, sendo um retrato físico de realidades espirituais. Olha, pensa bem. Meus irmãos, Deus, quando Ele quis dar um exemplo visível de como Ele trata a igreja, Ele falou, olha para o casamento. É aqui, ó. E às vezes nós vamos vivendo os nossos casamentos do jeito que eu acho que tem que ser, com as minhas regras. É o que ele disse aqui, ó. É no casamento onde nós expressamos de maneira plena a nossa personalidade. Porque às vezes você vê alguém elogiando seu cônjuge, aí você respira fundo e fala, não sabe quem que é essa pessoa. Porque lá dentro do quarto, da casa, a gente sabe com quem a gente casou. Quer dizer, na verdade, não é que a gente sabe, né? A gente conhece mais. Porque nosso cônjuge sempre nos surpreende. Nós somos assim. E nós também surpreendemos. Então observe, meus irmãos, o casamento é de Deus, é propriedade de Deus. Olha, Ele usa o termo aliança só entre Ele e seu povo. E só depois Ele empresta o termo para o casamento. O casamento, ele é uma aliança. A aliança é algo inquebrável, a aliança é algo santo. É no casamento que Deus nos conforma à sua imagem. É o ferro. Ó, meu amigo, tem nada melhor do que casar, não. É por isso que vamos tratar só de crente. No mundo, não. É por isso que eu tenho dito, e eu não quero colocar a responsabilidade em cima de mulher, porque a responsabilidade é dos dois. Não quero fazer isso. Mas a grande maioria das mulheres são omissas. Aí às vezes você vai chegar lá, tem 15 anos que eu vivo esse problema. Como? E ninguém está sabendo? Porque homem, meu irmão, homem é difícil de se arrancar alguma coisa dele. Quando ele vê que o trem degringolou, ele tá beleza, tô indo embora. Não. Então, Deus deu uma sensibilidade para as mulheres. E se tratando de crente, lembra? Efésios vai dizer que você tem que ser submissa a alguém que é submisso a Cristo. E tem gente que está dentro de um casamento desgraçado. Porque acha que não, eu tenho que sou submissa. Tem que prestar muita atenção. Estou falando isso tratando de crente. Porque crente, a Bíblia, Mateus 18, nos deixa claro. A gente confronta, a gente vai. Se não arrependeu, você exclui. Você corre para cá. Então, meus irmãos, casamento é algo extremamente sério. O propósito e significado do casamento, pelo desígnio da criação, não é primordialmente a felicidade humana, mas é um instrumento da graça santificadora. Você não casou para ser feliz, você casou para Deus transformar você e santificar cada vez mais. E você tem uma responsabilidade com o outro. É por isso que a sua omissão atrapalha o processo.
Porque se marido e mulher, com responsabilidade diante de Deus, peraí, não vai mudar não? Então vamos chamar a igreja. Tem esse negócio, nós somos crentes, vamos chamar a igreja. Reúne o conselho, e ó, tá acontecendo isso, vamos lavar essa roupa suja até o negócio melhorar. Porque você foi colocado naquela casa com aquela pessoa, e você é o esmeril dela, e ela é seu esmeril. E se você não afia, nós estamos perdidos. Aí depois não adianta você chegar lá e descobrir que tinha coisas terríveis há anos. Aí você vai falar o quê? Você só põe a placa do IML e cata o corpo. Não tem mais o que fazer. Então, meus irmãos, o casamento consiste em lidar com essa propriedade de Deus, do jeito de Deus. O casamento foi ele que inventou. Então, quando a gente olha para a doutrina da criação, e a gente olha para aquilo que ele criou, com um propósito específico, com finalidade específica, com direção específica, com leis específicas, por que eu e você entramos no casamento achando que eu e você sabemos de alguma coisa? Então observa. Deus nos deu um cônjuge, uma esposa, um filho, para que nesse processo de santificação, um seja auxiliar do outro. E muitas vezes o que a gente faz? A gente vai distanciando por omissão. Não, meu irmão. No curso de homens, quem vai fazer o curso de homens, segunda-feira começa. O material já está lá na minha sala. Já chegou. Tem uma lição lá que vai falar sobre... Ai, o que era? Esqueci. Estava na minha cabeça, eu vi o Danilo abrindo a porta ali e perdi. Depois eu lembro. Acho que eu vou arrumar um remédio, que eu estou dispersando demais. Mas o fato, meus irmãos, é que o casamento é de Deus, do jeito de Deus. Não é nossa propriedade, a gente não vive do nosso jeito. Principalmente nós que somos crentes. Então nós temos um Deus, nós temos um padrão. Então, em que pontos você está enfrentando problemas em seu casamento por viver como se ele lhe pertencesse? Qual é o problema do seu casamento? E você pode olhar assim, isso aqui é porque eu não abro mão disso. Isso é porque eu acho que isso aqui tem que ser desse meu jeito. Isso aqui está tendo conflito porque eu quero assim, tem que ser assim, do jeito assim. Aí eu coloquei como exemplo aqui dinheiro. Porque dinheiro é algo significativo na vida diária. Por isso que a Bíblia fala muito dele. Tem mais de 2.500 versículos sobre o dinheiro. Mas muitos tratam o dinheiro como o quê? Minha propriedade. Tem muitos casais cristãos. Isso aqui eu estou falando para vocês que é realidade hoje. Que um não tem acesso à conta do outro. Tem 2 salários em casa e não um. Quanto que é a renda familiar? Porque dinheiro, meu irmão, é de um. Da casa. Da família. Quanto que a gente ganha? O seu com o meu, a gente ganha tanto. Então, observa. Aí olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios. Só para dar um exemplo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo um trabalho honesto com as próprias mãos para que tenha o que repartir com o necessitado. Então Paulo expressa uma visão de dinheiro muito diferente de muitos de nós. Ele entende que o dinheiro pertence ao Senhor e é administrado por nós. O dinheiro é de quem? De Deus. E por graça, nós administramos ele. Então a pergunta é, o que o Criador quer fazer com o dinheiro que está em meu poder? E Paulo dá essa resposta, e a resposta ela é surpreendente. O propósito principal do dinheiro que você tem não é suprir as suas necessidades. O seu Criador já se comprometeu a fazer isso. Lá no Sermão do Monte ele fala, por que vocês estão preocupados com comer, vestir e dormir? Eu resolvo esse problema. Olha para os pássaros, olha para os lírios. Mas o propósito principal do seu dinheiro é generosidade. O dinheiro lhe permite participar da missão de generosidade de Deus na terra. Essa é a finalidade que Deus coloca o dinheiro nas nossas mãos. Por isso, meus irmãos, que Deus quer um coração generoso. As pessoas mais prósperas que eu conheço
são extremamente generosas. E parece que quanto ele põe no reino de colher, e Deus despeja de pá mecânica. Quanto mais ele põe, mais ele... Por quê? Porque Deus é dono do recurso. E Deus canaliza o recurso aonde? Imagina, se você fosse dono da água do mundo inteiro, você ia despejar água na represa ou num canal que pegasse todo mundo? Porque a represa, a água só serve para um. Agora, num lugar onde está cheio de afluentes que abençoa todo mundo. E a história da Bíblia, meus irmãos, é a história da generosidade. Deus conta a história de um Deus amoroso que generosamente se desfez de toda a sua glória para me salvar. Então a história da Bíblia é a história de generosidade. Quando a gente olha nas palavras de porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então observa, tanto que tem tudo a ver a doutrina da criação. Esse Deus que criou todas as coisas com propósitos, Ele é autoridade, Ele criou tudo que eu faço com finalidades específicas. E o propósito, principalmente para mim e para você que tivemos os nossos olhos abertos, é para que a glória de Deus enchesse a terra. É para que o reino fosse expandido. Mas o problema é que nós estamos mais preocupados em expandir o nosso reino. O nosso reino. Deus usará seu trabalho para prover suas necessidades, mas quer que o propósito principal do dinheiro que Ele confia aos seus cuidados seja usado para o propósito maior do reino dele. Por isso que Deus diz lá em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Como que nós temos tratado o dinheiro e o reino? Sua vida financeira assume uma forma radicalmente diferente quando você realmente acredita que o seu dinheiro não lhe pertence. Quando você olha para tudo isso que você, pela graça de Deus, e lembre-se disso, meus irmãos, aprenda uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, de uma forma diferente, né? Prosperidade financeira é prova também. Deus prova corações. Eu já falei isso para vocês de jeito diferente, né? Mas Deus prova corações enchendo a gente de prosperidade financeira. Para que você lembre-se que muitas pessoas são entregues a próprias paixões e Deus não tirou nada. Deus foi colocar mais coisa para aumentar maior a condenação. E muitas pessoas, quanto mais dinheiro tem, mais condenação terá. E Deus está provando ali, ó. Quanto mais Deus despeja. Porque a maneira que eu e você tratamos o dinheiro, a única divindade que Deus equipara na Bíblia é o quê? Dinheiro. É impossível servir a Deus é o dinheiro. Ou você serve a um ou outro. Ou você pega seu recurso e investe no reino de Deus ou no seu reino. Não tem dois reinos. Não tem mais que... Não tem uma via de equilíbrio. Então, em que pontos a doutrina da criação está chamando você a mudar a maneira como você pensa e lida com o seu dinheiro? Meus irmãos, isso aqui é sério. Se você quer conhecer uma... Não, vamos embora para frente. Senão a gente rola aqui. Então, a gente falou um pouco de casamento. A gente falou um pouco de dinheiro. Então, ó, coisas do dia a dia, né? Todo mundo aqui é casado. Todo mundo aqui tem dinheiro. Né? Se é muito ou pouco, não interessa. Mas todo mundo aqui tem dinheiro. Peguem dinheiro. E Deus prova o nosso coração com pouco ou com muito. E agora a gente vai falar de algo que também é comum. Sexo. Então, para muitos de nós, o sexo é uma área de expectativas não cumpridas, de mágoas, de decepção, de tentação e de problemas. Então, estou convencido, diz o Paul Tripp, que as disfunções sexuais, as tentações, as mágoas e as dificuldades começam com a crença de que nosso corpo nos pertence.
Isso nos faz pensar que o sexo nos pertence e existe para a nossa felicidade. No entanto, se o sexo pertence àquele que o criou, então o propósito mais elevado da minha sexualidade não é o meu prazer, mas sim o prazer de Deus. Você está vendo, meus irmãos, quanto distante nós estamos de conhecer o Deus da Bíblia? Porque às vezes, como que eu vou associar sexo e a criação? Sexo e Deus? Não, Deus. Eu vou ter um momento íntimo com meu marido ou com minha esposa aqui. Fica aí na... A gente pensa isso, né? Conheço casais em pleno 2024 que namoram de luz apagada. 2024, hein? Porque tem gente que dorme de roupa porque se Jesus voltar não pode pegar ele pelado. Agora você imagina esses problemas dentro da intimidade do casal. Então quando você acha que o seu corpo é seu e os desejos que Deus colocou aí são para sua felicidade e sua alegria, você coloca no outro um peso e uma responsabilidade. E aí você vive o que ele disse aqui, ó, expectativas não cumpridas. Principalmente porque Deus, ele equilibrou a criação de uma maneira que eu não entendo. Numa escala, já fizeram até teste isso, né? Numa escala de 0 a 10, o homem pensa em sexo grau 1. Assim, sexo é a primeira coisa que o homem pensa. E mulher está entre o 8º, a 10ª coisa que... Agora você imagina, você coloca uma pessoa que a vida dele é sexo e a vida dela é correr de sexo. Porque na prática é assim, né? A gente corre atrás e ela corre de nós. Mas por quê? Porque o meu corpo é meu. Então você se vira com seus desejos, que eu não estou com vontade, porque o corpo é meu. E você que está com vontade, você se vira porque o corpo é seu. O corpo é meu. Então olha, quando a gente olha para o Criador que criou todas as coisas, com um propósito específico, a gente começa a perceber: Senhor, existe alguma coisa que eu devo fazer. Então se eu achar que o corpo e o sexo me pertencem, então quando eu estiver com outra pessoa nua, no mais íntimo e vulnerável das conexões humanas, o que eu vou fazer? Eu vou usar o corpo dessa pessoa como uma ferramenta para minha satisfação. Não, seu corpo me pertence, está lá em... Tá lá, e usar a Bíblia ainda, né, miserável? Ó, o seu corpo me pertence, então eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Muita burocracia. Na vida tudo é burocracia. Né? Sexo não é brincadeira, não. Mas sexo é o termômetro do casamento. Então, meus irmãos, quando a gente olha para isso, eu conheci a história de uma mulher que ligou para o pastor desesperada. Pastor, meu marido quer colocar uma terceira pessoa na relação. Casal? Crente. Da igreja. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que tem aumentado muito dentro das igrejas. Principalmente nos grandes centros. Questão dos swings. Casais que se reúnem para troca de casais. Dentro da... E aí ela ligou desesperada para o pastor. O pastor falou assim para ela: minha irmã, confronta ele. Ou ele abandona, ou se arrepende, ou você vai largar dele. Não faça isso. Isso é antinatural e Deus abomine. Aí ela voltou, confrontou, ele se arrependeu e até então viveram felizes para sempre. Mas olha para você ver a postura de alguém crente. Alguém que tem um coração voltado para Deus. Porque se o ídolo daquela mulher fosse o marido, o que ela tinha feito? Tinha permitido uma terceira pessoa para satisfazer o Deus dela. O Deus pediu. Não é assim que a gente faz? O Deus pede e você entrega. O Deus errado. Então, meus irmãos, isso é muito perigoso. Quando você acha que seu corpo é seu, você tende a projetar no outro o que você quer para satisfazer os seus desejos. Mas se você acreditar que o sexo pertence àquele que o criou, então torna-se algo maior, né, de maior importância, com que tenho relações sexuais e como interajo com meu cônjuge. Então, quando eu entendo que Deus criou o sexo, Deus colocou o desejo com um propósito maior para glorificar Ele e não só satisfazer a minha carne,
porque isso é um propósito secundário, a dinâmica muda. Se o sexo pertence ao Senhor, não busco apenas excitação e satisfação sexual, mas quero que Deus se agrade com tudo que eu pensar, desejar, disser e fizer em minha vida sexual. E quero que meu parceiro se sinta amado e cuidado da mesma forma que meu Criador me ama e cuida de mim. Meus irmãos, por isso que eu falo para vocês, nós somos uma comunidade, um corpo. O seu problema é o meu problema. Sua dificuldade é a minha dificuldade. E existem problemas que são reversíveis. Nós sabemos disso. Se o motor do carro começar a ferver, dá para resolver. Mas se você esperar queimar o cabeçote, talvez é só outro motor. E além de ser caro, desgastante, mas é porque a gente não cuidou da manutenção. Lembra? Você vai ter problema no seu casamento. Os casais que eu tenho mais medo são aqueles que exteriormente são os mais perfeitos. Pelo de tudo que eu já li, de tudo que eu já vivi, meu amigo, esses casais, você pode chegar lá, tem um campo minado, uma bomba atômica. Tá cheio de ídolos que você não pode tocar. Mas por quê? Porque dentro da minha casa, ninguém entra, ninguém mexe e ninguém toca. E aí a gente vai tocando. Só que chega um ponto que às vezes não dá mais. Aí tá cheio de mulher. Lá em Goiás mesmo tem uma deputada lá que ela defende isso, né? Todo dia. Todo dia no Instagram dela ela posta um homem que matou mulher. Todo dia. Eu fico até, gente, mas não é possível. Não, todo dia, gente. Aí você vai ver, tá lá. Porque fazer isso. Tem 10 anos de casado, 15 anos de casado. Não sei o quê. Mas estava claro. Não compartilhou com ninguém, deixou o negócio. Então, meus irmãos, o sexo é bênção, mas para a glória de Deus e para o nosso próprio benefício. Então a gente tem que pensar nisso. Só que assim, a composição que Deus criou o homem é diferente da de mulher. Porque, por exemplo, eu posso voltar do hospital com a minha mãe internada, morre não morre, na UTI. Eu vou voltar triste. Se eu chegar lá em casa, eu vou olhar para minha mulher sem estresse. Como se nada tivesse acontecido. Tranquilo, eu vou falar para... E não me julgue. Nós somos assim. Homem é assim. Então, para você ver. Agora, se sua mãe estiver internada na UTI morrendo, acabou. Enquanto ela não sair da UTI, enquanto ela não estiver bem, não tem. Por quê? Porque a cabeça e a composição da mulher é diferente. Entendeu? Então, por melhor que seja o relacionamento, tem que ser, mas assim, a gente tem que entender que a composição de mulher é diferente. A mulher está com um problema com o filho, ela concentra naquele negócio lá e ela... Homem não. Homem ele é diferente. Né? Claro. Não, mas então assim, a gente tem que entender o seguinte, qual que é o papel do homem no casamento e o papel da mulher? É essa cumplicidade. Porque assim, por mais que eu faça isso nessa circunstância, eu tô lá para glorificar a Deus, entendeu? Então, eu tenho que ir preocupar com a minha esposa. Os meus desejos, a minha carne, eu mato. As minhas vontades, por quê? Eu tô aqui para agradar a minha esposa. Eu tô aqui para abençoar a serva do Senhor que Ele colocou. Então assim, eu vou amar. Mas tem 1 mês, 2 meses sem ser... Mas é a minha responsabilidade. Entendeu? Então assim, eu só estou te explicando como que o homem funciona e como que a mulher funciona. Mas isso só explica, mas não justifica de que... então quer dizer que se sua mãe ficar em coma 6 meses... Não. Entendeu? É porque assim, quando eu me volto para o Senhor, agradar o Senhor no meu relacionamento, o Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, e tudo tem que ser feito para a glória dele, Ele é a régua de medir todas as coisas. Então, se você faz isso e seu esposo faz isso, a gente vai ter um casamento menos problemático.
Por quê? Porque é nessa cumplicidade. Lembra? É um ferro afiando o outro. Ó, eu acho que aqui você passou do ponto. Ó. Porque a gente não pode desconsiderar todo o conselho bíblico. Porque a Bíblia fala, abstinência sexual só para oração. Entendeu? Que hora que é para... E é por pouco tempo. Então isso é um conselho bíblico, uma ordenança. Só que ao mesmo tempo, ela é a parte mais frágil, ela tem que ser cuidada. Então assim, a resposta ela é simples, mas a vivência disso é complexa. É por isso que eu estou falando que num relacionamento entre dois crentes, às vezes a omissão, ela prejudica. Porque se você casar com alguém descrente, aí, minha irmã, quem casou com descrente, assumiu a responsabilidade. Principalmente se era um crente que casou com descrente. O crente que casou com descrente, aí, ele só tem que orar e esperar a graça de Deus alcançar o coração. Agora, se você converteu depois, aí... né? Mas lembra, todo o conselho de Deus. Agora, se na área sexual eu pensar, né, que o meu corpo me pertence, isso vai me levar a todos os tipos de disfunção sexual e pecado. Porque é o meu corpo, as minhas regras, a minha satisfação, os meus desejos. Então tudo se torna diferente quando acreditamos que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então observa, quando eu e você levantarmos da cama todos os dias e lembrar do Salmo 24, a vida que eu tenho, Deus me deu. Minha mulher, Deus me deu. Meu trabalho, Deus me deu. Meu carro, Deus me deu. Minha casa, Deus me deu. Meu salário, Deus me deu. A gente vai lidar de maneira diferente. Por que tem gente viciada em trabalho? Por que tem gente viciada em filho, viciada em cônjuge, viciado em correr da igreja? Porque fez da coisa um Deus e não do próprio Deus. Então a doutrina da criação nos chama a viver como se nada nos pertencesse, nem mesmo nós mesmos. É vivendo dessa maneira que poderemos encontrar as maiores alegrias da vida, porque estaremos vivendo como o Criador nos criou para viver. Então olha para a sua vida. Qual é o problema que você já viveu ou ainda vive porque você pensa que o seu corpo é seu? Qual é esse tipo de problemas sexuais que isso trouxe para você, para o seu casamento? Então observa, a doutrina da criação, ela nos convida a viver como se nada nós possuíssemos. É uma disposição de coração que ela vai reverberar em ações. Então, ele nos chama a viver como se nada nós possuíssemos. E a doutrina da criação nos lembra que a vida é uma batalha de glória. Deus fez o mundo como um lugar cheio de prazeres e, por certo, nos criou com a capacidade de receber e desfrutar desses prazeres. Desfrutar das prazerosas glórias da criação não é pecado. Mas o pecado é ser governado por esse prazer ou por aquilo que dá prazer. Então observa, tem gente que, crente, espalhado no mundo inteiro, que é domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor preparou para a gente cultuar, que está na beira do rio pescando, que está dormindo até mais tarde, porque é o único dia da semana. Então, aquilo que Deus criou para ser prazeroso se torna um ídolo. Porque é meu, as minhas glórias, a minha vida, eu mereço. Tudo é meu. Então todos nós somos tentados de alguma forma, de algum jeito, a adorar e servir algo físico. Na criação, algo físico na criação, em vez de adorar aquele que o criou. Romanos 1 vai dizer, vocês fizeram da criação um Deus. Vocês rejeitaram o Criador e pegaram a criação e fizeram um Deus. Olha lá, o que aconteceu aqui? Ó? A multidão estava com Jesus. Multidão com Jesus, aí Jesus multiplicou os pães. Quando Jesus terminou de multiplicar os pães, aí a multidão falou, é ele, vamos fazer dele um rei. Vamos fazer dele um rei. E aí Jesus, ó, dá no pé, Jesus some. Está lá em João 6. Aí Jesus depois aparece, aí a multidão vai, por que você sumiu, Jesus? E o texto vai dizer que Deus conhecia o coração deles, mas olha o que Jesus respondeu. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes.
O mundo é um sinal que aponta para algo que é mais glorioso e mais satisfatório do que o Criador jamais pretendeu que seu mundo fosse criado. Meus irmãos, o mundo, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, meus irmãos, quando eu acho que o meu cônjuge, ele é o meu redentor, eu me torno cada vez mais exigente, crítico e descontente. Por quê? Porque você não está satisfazendo as minhas exigências. Você esperar que as coisas materiais satisfaçam seu coração fará que nunca pare de comprar e possuir coisas enquanto se afunda em dívidas ou em mais problemas. O ponto, meus irmãos, que eu e vocês já sabemos é que o mundo não é o Salvador. A gente viu em Eclesiastes, debaixo do sol não tem solução. Debaixo do sol o mundo é quebrado. A salvação está acima do sol, quando eu e você olhamos para cima e olhamos para o Criador. Então você e eu fomos criados por Deus e para Deus. E em seu amor Ele nos colocou em um mundo belo, de modo que para onde quer que olhemos, vejamos sua glória e sejamos lembrados de que a vida só pode ser encontrada onde? Em Cristo. Mas a idolatria faz com que eu e você procuramos a vida em outros lugares. Eu e você às vezes esperamos que coisas criadas façam por nós só e somente aquilo que Deus tem condição de fazer. Nada de bom acontece quando em nosso coração colocamos a criação onde somente o Criador deveria estar. Nada de bom resulta quando a glória criada toma o lugar da glória de Deus em nosso coração, meus irmãos. Deste lado aqui da eternidade, debaixo do sol, há uma batalha de glória que ainda assola o meu e o seu coração. É uma batalha pelo que controlará os seus pensamentos, desejos, palavras e ações. E essa batalha de glória determinará como você investe seu tempo, sua energia, seu dinheiro, e ela vai influenciar a maneira como você se relaciona com as pessoas em sua volta. Determinará a maneira como você entende o trabalho e se dedica a ele. Molda a maneira como você se relaciona com as suas posses. Então tudo na vida, meus irmãos, é moldado para algum tipo de glória. E a sua vida só será governada pela glória de Deus quando você se entregar ao coração. Aí eu te pergunto, a sua vida é vivida para a glória de Deus ou para a glória da criação? E Deus, na sua sabedoria, Ele elaborou um plano para que eu e você possamos ser salvos disso. Está lá em João 1,14-17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para nos livrar da glória própria. Jesus, meus irmãos, ele assumiu a glória criada. Toda a plenitude da divindade, toda a glória é em Cristo Jesus. Jesus, ele aponta para toda a glória. Por isso que quando eu e você olhamos para Jesus, cremos em Jesus e confiamos em Jesus, a nossa glória é fazer a vontade de Deus, que é Jesus. Então ele fez isso para que pudéssemos ver e clamar por sua plenitude. A graça sobre graça de todos nós, que todos nós precisamos, é que o mundo criado não pode dar. Só Deus pode fazer isso. Corra para Jesus. Ele não apenas tem uma vida satisfatória em suas mãos, mas também tem poder e vontade para proteger você do domínio de outras glórias em seu coração. Meus irmãos, a doutrina da criação ela é uma placa. E sabe o que muitas pessoas fazem? Imagina que você está indo para a praia com a sua família. Imagina, você está indo para a praia com a sua família, todo alegre, aí tem uma placa. Praia a 20 quilômetros. Aí você estaciona e monta um acampamento na praia. É isso que muitas pessoas fazem. Pô, mas nós não vamos para a praia? Não, é placa. Vamos ficar aqui na placa.
Então a criação, tudo que Deus criou, o casamento, o sexo, tudo que Deus colocou, meus irmãos, é um sinal, é uma placa apontando para o Criador, para a glória do Criador e não para a nossa própria glória. Mas o problema é que a gente quer acampar na praia, a gente quer ficar no sinal. A gente ama a gente demais. Então essa manhã, 5 minutos passei, que você possa olhar para a doutrina da criação e lembrar que a doutrina da criação é para o nosso bem e para a glória de Deus. Que eu e você vivemos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Eu e você oramos que seja feita a tua vontade e não a nossa. Trabalhe para a expansão não do seu reino, mas do reino de Deus. Então lembre-se disso, meus irmãos. Doutrina, Bíblia é algo extremamente importante na minha vida e na sua. E você só vai conhecer a Jesus quando você começar a entender essas coisas. E olha, tanto que isso é gostoso quando a gente olha para essa doutrina tão conhecida, tão antiga, e a gente nunca pensou nessas coisas. E tudo faz sentido, porque Deus é sábio, poderoso, de maneira que nós agora podemos pelo menos olhar para o casamento, para o sexo, para o dinheiro, para a criação, para os sinais e glorificar o Criador. Lembrar todos os dias que eu não sou Deus. Eu estou aqui para cumprir os propósitos de Deus. Existe uma Bíblia, uma regra de fé, de prática, que Ele me orienta a viver no mundo quebrado. Então lembre-se disso. Doutrina é fundamental para a minha vida, para a sua vida. Conhecer a Deus. Porque só quando eu e você começamos a pensar e meditar nessas categorias, nós vamos conseguir santificar o nosso coração. Que a partir de hoje, pelo menos com casamento, com sexo, com dinheiro e com a criação, você possa olhar para essas coisas e falar: Senhor, eu tenho que santificar meu coração nisso, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar aquilo, tenho que corrigir isso, tenho que corrigir aquilo. É o seu coração. E Deus quer nos salvar de nós mesmos, porque o nosso coração é pecaminoso. Por isso que Deus nos tirou do chiqueiro. Agora Ele vai tirar a lama de mim e de você. Por isso que você tem que conhecer a Deus cada vez mais. E quando você conhece a Deus, você olha para a sua vida e fala: Senhor, luzes acendem todos os dias no painel. Senhor, isso é pecado. Eu não pensava isso sobre o casamento, sobre o sexo, sobre o dinheiro, sobre a criação. Mas à medida que eu e você conhecemos a Deus, nós glorificamos ao Criador e não à criatura. Que nós possamos, meus irmãos, lembrar que tudo vem de Deus e tudo tem que ser para a glória de Deus. Por isso que Ele disse: não coloque seu coração aqui, coloque seu coração lá. Porque aonde está o seu coração, aí está as coisas mais valiosas da sua vida. Filho é a bênção de Deus, mas não é o lugar de colocar o coração. Dinheiro é bom, prazeres são bons, mas não é o lugar de guardar o coração. Cônjuge é um parceiro para a vida inteira. O que seria de mim sem minha mulher para me aturar? Mas meu coração não pode estar nela. Meu coração tem que estar em Deus, em Cristo Jesus. E por causa disso, eu olho para ela com mais ternura, com mais paixão, com mais misericórdia. E muitas coisas eu não faço, ou faço, não porque eu quero, mas por obediência. Porque eu tenho entendido, e eu quero que você entenda, que a doutrina da criação mostra que existe um Criador que nos orienta através da palavra para que nós possamos glorificá-lo e não nos glorificar. Amém?